Queridos irmãos, é com grande alegria que agradecemos a Jesus pela oportunidade de estar aqui na companhia de todos vocês. Agradecemos por este momento, que possamos nos sintonizar com as energias benéficas que estão neste hospital de almas. Vamos rogar ao Mestre Jesus o alívio para as dores do nosso corpo e o consolo, esclarecimento para a nossa alma atormentada pelas mazelas cultivadas ao longo de nossas existências. Sob o amparo do Mestre Jesus, vamos nos entregar para a renovação dos nossos sentimentos e atitudes, propiciar ao nosso ser o despertar para o bem. A nossa reflexão desta noite é o que todos nós questionamos: por que adoecemos? Quais são as causas das nossas doenças? Onde podemos buscar as respostas para as origens das nossas doenças? Se formos buscar as respostas, a ciência terrena, ela dirá que tem origens orgânicas, psicológicas, sociais, econômicas. Opa, econômicas como? Por que econômicas? Imaginemos uma família com poucos recursos materiais, privadas então de muitos alimentos que são importantes para a sua vida. A pessoa que tem pouca alimentação, ela acaba desenvolvendo uma desnutrição e anemia. E aí ocorre que vai desencadear outras doenças também. O Jornal Nacional exibiu, dia 30 de outubro de 2010, um caso muito chocante, que foi o caso de uma família que dava sopa de papelão para o seu filho. Então, as misérias estão por aí e ao nosso lado, o pouco que nós fizermos em benefício do nosso próximo, estamos amenizando as dificuldades dessas criaturas que tanto precisam do nosso amor. Não cabe a nós questionar se estão assim porque querem. O que cabe a nós, que somos espíritas cristãos, que devemos amar o nosso próximo, estendendo a mão, fazendo o bem, sem importar a quem. Façamos a nossa parte para iluminar os nossos caminhos. E a questão também, queridos irmãos, que leva a desencadear doenças é as causas socioeconômicas. E vem a ser causas socioeconômicas é quando a população vive onde não há saneamento básico, esgoto tratado. Então, vai ocorrer que essas pessoas, ao beber a água, vão desenvolver certas infecções. Tem muitas pessoas que utilizam a água do poço e deve ser bem tratada esta água logo após retirar do poço, deve ser fervida para poder ser consumida. E qual é a visão da doutrina espírita acerca das origens das doenças? Nós fomos consultar o Livro dos Espíritos e a questão 93, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está envolvido numa substância qualquer? Então agora nós vamos dar uma pincelada no que é perispírito para que nós possamos compreender as origens das nossas doenças. E o espírito respondeu: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe do fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório. Aqui ele colocou a questão do perisperma
que é aquela polpa da fruta. Por exemplo, assim, nós temos o abacate, vamos mentalizar o abacate. Tem o caroço do abacate e na volta tem a polpa e depois tem a casca. Então nós fizemos, não sei se dá para vocês visualizarem bem o desenho. Em rosa está o espírito. Em verde está o perispírito. E em preto está o corpo. Vamos ver o que acontece com o perispírito. O que acontece com o perispírito? Tudo que pensamos, falamos, agimos, fica registrado no nosso perispírito. As nossas más ações vão gerar desequilíbrio na organização e esse desequilíbrio fica registrado no nosso perispírito. Quando estamos nos preparando para voltar à vida corporal, ocorre que esse desequilíbrio vai refletir no corpo. Então, aí que começam a surgir os desequilíbrios também no corpo físico. Essa é a explicação na ótica espírita sobre as causas das nossas doenças. Através da doutrina espírita, nós vamos buscando as respostas para todos os nossos questionamentos. Cada criatura tem seu tempo de compreensão. Muitos aqui conhecem, sabem o que é perispírito, mas tem outros que nunca ouviram falar. Então se sentem perdidos, por isso que nós precisamos dar essa pincelada para que possamos compreender melhor esta mensagem. Nós somos os responsáveis pelos acontecimentos de nossas vidas. Emmanuel diz que a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Nosso Pai Celestial não nos pune em nada. Ele não pune e nem premia em nada. Nós somos os responsáveis. Deus é justo com todos os seus filhos. Nós somos os agricultores que precisamos preparar o terreno do nosso coração para obter a boa colheita. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E tem um dito popular que todos vocês conhecem, que diz assim, quem semeia vento, colhe tempestades, né? É um dito tão corriqueiro que nós ouvimos por aí. Então seria isso, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e que Deus não é injusto para conosco. O espírito não fica doente, ele fica desequilibrado. A doença acontece de dentro para fora. Então, como nós havíamos mostrado antes, acontece de dentro para fora, do perispírito para o corpo. E se nós estamos desequilibrados, a doença nos pega de surpresa. É por isso que nós temos que fazer a reforma íntima, reformar os nossos sentimentos, elevando o pensamento e fazendo boas ações. É isso que nós precisamos para que nós possamos viver em constante felicidade, porque o Cristo diz que a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos fazer nesta vida momentos felizes e muitos momentos felizes, com certeza. Na época de Jesus, quando ele peregrinava em meio à multidão, então uma multidão imensa seguia Jesus. E de repente Jesus se sentiu tocado por alguém. Ele voltou para a multidão e perguntou quem havia tocado as suas vestes. Era uma mulher que sofria de hemorragia uterina há 12 anos. Esta mulher havia procurado os recursos da medicina e não obteve resultado. Então ela ouviu falar no grande médico dos médicos, Jesus, que fazia a cura, e ela pensou para consigo: eu sei que são muitos que o seguem, mas se eu tocar a sua veste, eu ficarei curada.
E eis que foi o que aconteceu. A fé daquela mulher a curou daquela enfermidade a qual ela convivia há 12 anos. Então, a fé daquela mulher permitiu que os fluidos de Jesus a curassem. E Jesus curava os coxos, os cegos, os leprosos. Ele não fazia distinção com ninguém. E quando curava essas pessoas, ele dizia: estás curado, vá, mas não erre mais, para que não aconteça coisa pior. O que será que Jesus quis dizer com estas palavras? Ele quis dizer para não cairmos em tentação. Qualquer ação terá o seu efeito. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. No livro Seara do Bem, psicografado pelo nosso irmão Luiz Antônio Ferraz, tem uma passagem que relata que uma mulher está assistindo a palestra na casa espírita e eis que os espíritos observam que os pensamentos dessa mulher são obscuros. Então, ela não está com o pensamento elevado. E no momento que ela não está com o pensamento elevado, então o sentimento provoca a enfermidade, porque o sentimento dela fez provocar uma pressão no peito. Nós temos um trabalho aqui na Casa Espírita que é realizado toda terça-feira, que as nossas irmãs Terezinha e Isabel falam muito na causa emocional. E realmente é o que acontece conosco. A enfermidade provoca o desequilíbrio emocional. E é por isso que os espíritos nos tratam com as cores, porque a maioria das doenças provém do nosso lado emocional, do nosso desequilíbrio. Então, para quem não entendia a essência daquele trabalho de terça-feira, ele é divino. Desde agora já vamos começar a elevar os nossos pensamentos para que nós recebamos essas energias e esses tratamentos que descem dos laboratórios espirituais. O que os espíritos quiseram dizer? Que nós devemos renovar a nossa mente, devemos elevar a nossa sintonia, porque o que disseram para essa mulher que estava assistindo a palestra com os sentimentos obscuros? Alguém falou para ela: ô dona fulana, vai na casa espírita, porque lá você será curada. E quantos de nós adentra a porta adentro com a esperança de ser curados, mas não quer se renovar, reluta em se renovar, reluta em se doar, reluta em se melhorar, começando dentro do seu próprio lar, com seus familiares. Então, não adianta tomar passe o resto da vida se não abrir o coração, se não renovar os seus sentimentos. Precisamos urgentemente renovar os sentimentos. Estamos aqui na Casa Espírita e ao sairmos ali para a rua ou no trabalho, já estamos falando mal de alguém, sentando a lenha no nosso vizinho, na nossa vizinha, no nosso colega. Tudo isso vai desencadear as doenças em nós. O mau pensamento atrai doença. Então, muitas dessas criaturas que aqui chegam esperando a cura da noite para o dia, como um passe de mágica, ficam frustradas e dizem: ah, eu vou outra casa espírita porque lá é mais forte, lá eu sinto assim uma energia e é muito mais forte. Pobre criaturas, os espíritos que trabalham em prol do amor
em prol da caridade são os mesmos. Então, enquanto a criatura não obter esclarecimento, buscando se renovar, ouvindo as palestras, porque as palestras nos auxiliam a compreender os ensinamentos do Cristo. Então nós devemos nos doar, devemos nos esforçar para nos tornarmos melhores. Portanto, irmãos, a eliminação da doença cabe a nós pela mudança do nosso comportamento e pela nossa reforma íntima. E a transformação interna só será possível mediante a elevação de sentimentos em relação aos outros e a nós mesmos. Então, não vamos nos sentir os coitadinhos e também não vamos julgar os nossos irmãos. O Evangelho de Jesus é para todos nós o roteiro seguro de ações no bem, mas acima de tudo é um manual de saúde. Se seguirmos os ensinamentos do Cristo que estão aí para todos nós teremos uma vida mais saudável. Aqui nós fizemos uma pesquisa de médicos, psicólogos. Nós estamos algumas das doenças e de suas causas. Então, no momento que nós fizermos a reforma íntima, automaticamente nós vamos sanando a enfermidade, porque daí nós vamos lavando toda a mágoa, todos aqueles sentimentos que impedem o nosso crescimento espiritual. Vamos citar rapidinho aqui então. Nós vamos buscar no livro A Doença como Caminho, e eles falam assim, que o câncer ele causa ressentimento e desilusão. Então, o lado emocional é o ressentimento de alguma coisa e a desilusão. Então a pessoa pensa, puxa vida, não sou ninguém nesta vida, fica desiludido. A artrite são pessoas críticas e perfeccionistas. Elas não têm flexibilidade para com nada. Por que muitas pessoas têm asma? Porque elas têm a incapacidade de se doar. Elas têm o desejo de manipular os outros. Isso não foi a Zélia que disse, foram os médicos espíritas. Cólica menstrual que atinge muitas mulheres é a rejeição da condição de mulher, medo e culpa. Conjuntivite é que nós temos raiva de tudo aquilo que nós vemos, então os olhos ficam inflamados. Amidalite, criatividade reprimida, incapacidade de expressar a raiva. Ansiedade, medo da vida e do futuro. E a coluna, que afeta muitos e muitos brasileiros. A coluna é o quê? É a falta de confiança na vida. E o coração? Porque muitas pessoas têm problemas de pressão arterial alta, subiu, estou com a pressão alta lá em cima, porque essa criatura tem a incapacidade de demonstrar amor e essa pessoa, ela tem falta de alegria. Então, e a depressão, principalmente, o que causa depressão, questão emocional, é raiva da vida. E a diarreia, medo, fuga. E as dores agudas, queridos irmãos, desejo de se castigar. E a gripe, absorção das negatividades, conflito. E a sinusite, por que nós temos tanta dor de cabeça? É por causa da irritação, nos causa irritação. E a labirintite? A labirintite é medo de não estar no controle, sensação de desorientação da vida. Então nós precisamos trabalhar muito essa questão, trabalhar o nosso lado emocional. E os problemas no joelho? Eu fiquei decepcionada com isso, sabe? Eu tenho problema no joelho e esse que a minha pesquisa revelou que é o orgulho. Então me deu nos dedos. E eu pensei que eu mal podia caminhar e revelou que é o orgulho.
estudos científicos e espíritas disseram que quem tem problemas no joelho tem orgulho. Então eu vou catar o meu orgulho lá no meu perispírito para ver se eu melhoro nesta vida. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, diz que as doenças físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso e esforço de exagero alimentar. Portanto, não vamos comer muita carne, muita maionese, que vai nos causar uma intoxicação gastrointestinal terrível, né? As doenças espirituais provêm das nossas vibrações mentais. O acúmulo de energias nociva em nosso perispírito gera a intoxicação fluídica. Então, se nós não doarmos essa energia, ela provoca uma intoxicação. Então, é por isso que diz assim, dá de graça que de graça recebestes. Nós precisamos nos doar ao nosso irmão. Quando essas energias descem para o organismo físico, cria um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos. Então, aí a proposta para nós melhorarmos, nós precisamos urgentemente eliminar de nossas mentes sentimentos como orgulho, avareza, vaidade, calúnia, ódio, vício e outros tantos que a humanidade sofre, né? Como nós precisamos nos melhorar? Então, só assim nós viveremos muito mais felizes e com certeza as nossas doenças vai se tornarem bênção. Daí às vezes nós dizemos assim, por que a criatura é devotada ao bem, somente faz o bem e na altura da sua vida ela adquiriu uma doença? Vamos sempre lembrar que já está no perispírito. Então, se ela tem uma vida devotada ao bem e surge essa doença, já está lá registrado no perispírito. Então, essa criatura pode passar por essa experiência amparada no bem, né? Com certeza ela vai saber passar por essa dificuldade com muita fé, com muito amor no coração e compreendendo que Deus, nosso Pai, não pune filho algum. Vamos sarar, vamos curar as nossas enfermidades, irmãos? A partir deste momento, então, vamos nos renovar a cada dia e com certeza que nós seremos mais felizes. Que Jesus nos abençoe e ampare hoje e sempre. Muita paz a todos nós.